Aula 8, gente, continuando aqui a nomenclatura. Agora a gente tem substituintes com 5 átomos de carbono, ramificações com 5 carbonos, tá? O nome usual, pentil, isopentil, neopentil e T-pentil. Quais seriam os nomes sistemáticos, né? Então, pentil, já que tranquilo, já é o mesmo nome, já é o nome sistemático, tá? Aqui é um KD CH2, 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 CH3, que vocês estão vendo bem aqui um 3, ó, indicando que eu tenho 3 grupos CH2, né? Então, você tem pentil, 1, 2, 3, 4, 5, né? Pente é lá o prefixo para 5 carbonos. Então, no isopentil, no iso, lembra do isopropil que sempre você vai ter, ó, CH, um CH ligado a 2 CH3. Então, para tentar identificar quando é que a gente usa o iso, tá? Como é que ficaria o nome sistemático dessa ramificação? Então, aqui seria 1, 2, 3 e 4, onde no 3 você tem um metil, como a cadeia ali ficaria com 4, você vai chamar de butil ou butil. 3-metil-butil ou 3-metil-butila. Seria o nome sistemático dessa ramificação. O neopentil ficaria 1, 2, 3. Aí aqui novamente no carbono 2 você tem 2 ramificações metilas. Então, o nome dessa ramificação ficaria 2,2 dimetil, como tem 3 átomos de carbono aqui na cadeia principal, propil ou propil. E aqui, T-pentil, esse terce aqui, esse T ou esse terce, é de terciário. E isso funciona para todas as moléculas orgânicas, tá? Então, indicando que esse carbono aqui, ó, tá ligado a 1, a 2 e a 3. Então, ele é um carbono terciário. Como ficaria o nome dessa ramificação? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Opa, 3. No carbono 1, você tem 2 grupos metilos. Então, ficaria 1,1 dimetil, como tem 3 propil ou propila. Lembrando que esse di aqui, ó, quer dizer de 2, você tem 2 ramificações na ramificação, certo? Então, gente, entendendo aqui, eu mostrei para vocês os substituintes mais simples, mais comuns, que tem essa nomenclatura usual. E mostrei também a sistemática. Então, independente do tamanho do substituinte, vocês vão conseguir dar a nomenclatura sistemática, tá? Mostrei que os carbonos com 3, 4, as ramificações com 3, 4 e 5 carbonos são as mais comuns que têm nome usual. Se você não quiser usar o nome usual, você usa o sistemático, tá? Lembrando que esses nomes usuais são aceitos pela IUPAC. Chegamos então à última regra, a regra 4, que é escrever, né, juntar todas as informações que a gente já obteve sobre o composto e agora escrever o seu nome em uma única palavra, tá? Então, vamos lembrar aqui de algumas regrinhas. A gente precisa usar o hífen para separar os prefixos e a gente vai utilizar vírgula para separar os números, tá? A gente vai colocar o nome dos substituintes em ordem alfabética. E para os substituintes iguais, a gente utiliza prefixos, né? Di, quando forem 2 substituintes iguais, tri, quando forem 3, tetra, quando forem 4, e assim por diante, tá? Então, aqui a gente tem 2 compostos que já tem a sua cadeia carbônica definida, né? Aqui a gente tem uma cadeia carbônica com 5,
uma cadeia principal com 6 carbonos. E aqui a gente já consegue observar que os dois apresentam uma ramificação metila, né? Então, como os passos lá, a gente vai fazer essa primeira estrutura, onde a gente observa aqui que no carbono 2, a gente tem uma ramificação metil ou metila. Então, a gente vai começar a dar o nome pela ramificação. Então, eu vou colocar aqui, ó, que no carbono 2, eu tenho um metil. E quantos carbonos tem na nossa cadeia principal? 5. Então, eu escrevo tudo aqui junto. 2-metil, pente de 5, AN de ligações simples, O de alcano. Então, é 2-metil pentano, certo? Aqui, nesse segundo exemplo, a ramificação está no carbono 3 e também é uma metila. Então, o nome vai ficar 3-metil. E aqui agora, quando o próximo nome vem com H, que no caso aqui é o hexano, né? Porque tem 6 carbonos, eu separo por um hífen, tá? Hex de 6, AN de ligação simples, O de alcano. Então, é 3-metil hexano. Vamos fazer mais 4 exemplos aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, chamar esse composto aqui de composto 1. Então, cadeia principal tem 5 carbonos e a gente consegue ver aqui, ó, 2 ramificações. Uma ramificação no carbono 2 e a outra ramificação no carbono 3. E as duas ramificações se tratam de uma metila ou metil, né? O radical metil. Então, como é que vai ficar o nome desse composto? Então, se eu tenho 2-metil, eu não preciso colocar 2-metil, 3-metil. Eu vou colocar os números separados por vírgula, 2,3. E aí eu vou usar o prefixo di para 2 e colocar o nome metil. Indicando que no carbono 2 e no carbono 3 eu tenho 2 metilas. E na cadeia principal tem 5 carbonos. Então, 5. Tudo junto eu escrevo pente de 5, AN porque eu só tenho ligação simples e o O por ser um alcano, 2,3 dimetil pentano. No exemplo 2, eu consigo ver também 2 ramificações metilas, só que as duas estão no mesmo carbono, que é o carbono 2. Então, muito semelhante ao primeiro, eu vou usar 2,2 di para dizer que são 2, metil para dizer que são 2 metilas. 2,2 dimetil, 5 carbonos, pente, AN, O. 2,2 dimetil pentano. O exemplo 3. Agora eu tenho 3 metilas. 1, 2, 3. 2 no carbono 2 e 1 no carbono 3. Então, tem uma metila no carbono 2, outra também no carbono 2 e uma no carbono 3. São 3, então o prefixo agora é tri. Trimetil, 5 carbonos, pente, AN de ligação simples, O de alcano. 2,2,3 trimetil pentano. E no exemplo 4, quais ramificações a gente tem? Aqui a gente tem um substituinte no carbono 3, que é uma metila. Vou botar aqui metil. E a gente tem um substituinte no carbono 5, com 2 carbonos, que é um etil. E aqui a gente vai lembrar que a gente vai colocar o nome em ordem alfabética. Então, quem é que vem primeiro? O E vem primeiro do que o M, né? Então, eu vou usar aqui. Primeiro, eu vou colocar o etil. Então, eu vou dizer que no carbono 5, eu tenho um etil.
No carbono 3, eu tenho um metil. São quantos carbonos no total na cadeia principal? 8. Então, 8 é oct, AN, ligação simples, O de alcano. 5 etil, 3 metil, octano. Vamos complicar um pouquinho mais a vida, tá? Observe esse composto aqui, a cadeia carbônica dele já está numerada, tem 8 carbonos. A gente precisa ver agora os substituintes, né? A gente tem aqui no carbono 3 e no carbono 4, 2 grupos metilas. Vou colocar bem aqui em cima. Carbono 3 e carbono 4, a gente tem grupo metil. Metil ou metilo. No carbono 5, a gente tem aqui um grupo etil. Então, vou botar aqui. Carbono 5, eu tenho um etil. Ixi, que esse nome etil ficou feio. Deixa eu ajeitar isso aqui, gente. Etil. E também no carbono 5, ó, a gente tem aqui um substituinte com 3 carbonos, que o nome dele, usual, é isopropil, tá? Vamos fazer primeiro com o nome usual. Então, como que ficaria o nome desse composto? A gente tem que lembrar que a gente tem que colocar em ordem alfabética, né? Então, em ordem alfabética, primeiro vem o E, para depois vir o I, ó. E por último, vem quem? O M. Vai ser o terceiro aqui. Então, como é que ficaria o nome desse composto? Ficaria no carbono 5, eu tenho um etil, 5 etil, hífen. No carbono 5, eu também tenho um isopropil, e nos carbonos 3 e 4, eu tenho 2 grupos metilas. Se eu tenho 2 grupos, eu tenho que botar de 2 metil. Minha cadeia carbônica tem 8, então vai ser oct, AN de ligação simples, O de alcano. 5 etil, 5 isopropil, 3,4 de metil octano. Professora, mas a senhora disse que quer em ordem alfabética e a senhora colocou um D aqui, ó, depois do I. Sim, porque esse D aqui significa que tem 2 metilas, é um prefixo, não faz parte do nome. Se tivesse 3 metilas, ia ser tri, com T, tá? Então, o que tá valendo, ó, é o M da metila, certo? Então, esse é o nome possível para esse composto. 5 etil, 5 isopropil, 3,4 de metiloctano. Tem outro nome que eu posso usar? Tem. Se eu não quiser usar aqui, aí eu vou apagar o isopropil. Se eu não quiser usar o nome usual, né? Eu quero fazer o nome sistemático. Então, como ficaria o nome sistemático do isopropil? Então, você vai chamar aqui, ó, esse carbono que está ligado diretamente à cadeia carbônica, você chama de 1. Esse aqui você vai chamar de 2. Ficou aqui uma ramificação. Então, o nome desse meu substituinte aqui ficaria 1. Opa, deixa eu apagar aqui. A vírgula, que é um hífen. 1, tracinho. No carbono 1, você tem quem? Metil. E a minha cadeia aqui, carbônica, né? Tem 2 carbonos. Então, vai ficar 1 metil, etil. 1 metil, etil. Deu para entender, né? 1 metil, etil seria o nome desse isopropil, o nome sistemático. 1 metil, etil, certo? E aí você, em vez de usar o nome isopropil, você vai usar 1 metil, etil. E aí,
olha de novo a ordem alfabética. Então, metil lá de cima com esse metil aqui de baixo não vai interferir, porque os dois começam com M. Então, o nome do composto também pode ser escrito assim. 5-etil 5. Aí aqui você abre um parêntese porque são dois números. Hífen aqui um parêntese. 1-metil etil, fecho parêntese, 3,4, continua de metil, octano. Certo? Então, você tem as duas possibilidades. Possibilidade de usar o nome usual ou a possibilidade de usar aqui o nome sistemático. Você usa o que para você é mais fácil de utilizar. Porém, se eu pedir a nomenclatura do composto, você pode colocar qualquer uma das duas. Porém, muitas questões, aí eu falo fora a vida de vocês, né? Algum concurso, alguma prova, usam muito essa nomenclatura usual. Então, ela é importante. Vocês usam mais a nomenclatura usual desses compostos mais comuns do que a sistemática. Então, é importante reconhecer essa nomenclatura, certo?